7 razões para ir à igreja. Olha que tema interessante. O conceito que nós temos de igreja hoje, quando falamos de igreja, pensamos exatamente no edifício, no prédio onde as pessoas se reúnem, né? Mas do ponto de vista bíblico, na verdade, o local onde a gente se reúne é congregação. Igreja é algo que é relacionado mais às pessoas. Se tivéssemos que dar uma definição bem bíblica para a palavra igreja, talvez aqueles que saem seria uma definição interessante, que é diferente daqueles que entram. Quando nos congregamos, estamos entrando. Quando saímos, então igreja ou eclésia, né? Não é interessante isso, mas nós temos falado muito de igreja como local onde nos reunimos para cultuar, para adorar e para outras reuniões a mais. Então vamos nos apegar então a essa palavra mesmo e discutir 7 razões de por que irmos à igreja. Primeiro, a gente tem a sensação de pertencer. Mesmo que a gente não esteja juntinhos, esteja longe um do outro, mas o fato de participar do mesmo grupo de pessoas traz para a gente a sensação de pertencer. E isso é uma coisa que todo mundo gosta. A gente quer ser protegido, quer saber que alguém pensa em nós. Então, essa sensação de pertencer promove um bem-estar pessoal. Essa é uma boa razão. E veja, ela não tem nada a ver com você ser religioso, estar praticando o que a religião ensina, o que a Bíblia ensina. Só o fato de pertencer já traz uma vantagem tremenda. Até porque você vai concordar comigo de que nem todo mundo que vai à igreja, de fato, pertence à igreja, né? Ou faz aquilo que a igreja orienta que deve ser feito. Então, primeira vantagem, primeira razão para se ir à igreja é o fato de que você promove um bem-estar pessoal pela sensação de pertencer. Segunda razão, a Bíblia diz aqui, Hebreus capítulo 10, verso 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então veja qual é a segunda razão. A gente talvez ache que é igual à primeira, mas não é, né? A primeira é a sensação de pertencer. A segunda, não deixemos de nos congregar. E o texto diz por quê? Porque a gente tem que fazer admoestações uns aos outros, tanto mais quanto vemos que se aproxima o dia da volta de Jesus. Ao contrário da sensação de pertencer que produz bem-estar, essa segunda razão produz bem-estar ao outro, porque eu estou lá para aconselhar. É um encorajamento mútuo que a igreja proporciona. Então, o primeiro, sensação de pertencer, é na verdade um bem-estar pessoal. Não deixando de se congregar para demonstrar um ao outro, é um bem-estar em relação ao outro, né? É um apoio mútuo, um encorajamento mútuo que nós temos. Essa é a segunda razão. A terceira razão, o próprio Deus, escrevendo Êxodo capítulo 25, verso 8, disse a Moisés: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Está aí uma outra palavra que cai bem para o local onde adoramos a Deus. Santuário, que é a própria definição bíblica para esse lugar em que as pessoas se reúnem para adorar a Deus. Por que essa é uma terceira razão? Porque no santuário, a predisposição das coisas que ali existem, né, dos móveis, daquilo que nós utilizamos para o serviço sagrado, da indumentária, as melhores roupas, do que se fala ali dentro, do próprio local que é reservado para esse momento especial. Tudo isso nos conecta com Deus. Essa é a terceira razão de ir à igreja, porque lá nós temos tudo que acontece naquele ambiente, faz uma conexão bem direta com Deus. Por isso que Deus falou: e me farão um santuário, um lugar reservado, santo, separado, para que eu possa habitar no meio deles. Ou seja, Deus faz questão de habitar conosco. Se tivéssemos que usar um antropomorfismo aí, nós diríamos o seguinte, que essa terceira razão promove o bem-estar de Deus, porque Ele quer habitar conosco. E esse é o desejo dele. Você vai ver isso do Gênesis ao Apocalipse, desde quando Deus se encontrava com o homem e a mulher face a face, pela viração do dia no jardim do Éden, até o Apocalipse, quando João diz que ele vai habitar conosco, Deus mesmo estará com eles, né? O tabernáculo de Deus estará com os homens eternamente. Isso mostra a intenção de Deus, o prazer de Deus de gostar de estar perto da gente. Por isso, essa é a terceira razão de por que ir à igreja. A quarta razão é a seguinte: na igreja há um momento em que um pregador, alguém que se preparou, que orou, estudou uma mensagem, vem e fala aquela mensagem com a iluminação de Deus ao coração daqueles que estão ouvindo.
o próprio autor do livro de Provérbios, Salomão, diz o seguinte: não havendo profecia, o povo se corrompe. Ou seja, profecia, a palavra grega é profeteia, significa pregar, falar a plenos pulmões, orientar, né, clamar. Então, não havendo esse clamor, essa pregação da palavra na igreja, a tendência é que as pessoas se corrompam. Então, quando vamos à igreja, relembramos através do pregador, das palavras que ele fala, os conceitos ensinados na palavra de Deus, e isso funciona como a vara do pastor, colocando a ovelha no caminho que ela deve percorrer. Essa é a quarta razão de por que ir à igreja. Quinta razão: quando vamos à igreja, fazemos uma reflexão comparativa. Como é que isso funciona? Da seguinte forma: lá no santuário, no encontro com Deus, a gente repensa a nossa vida em serviço a Deus, independente da sua riqueza, independente do que você tem ou deixa de ter, mas você compara isso com aqueles que ainda não são de Deus, que não aceitaram a Deus, que não fazem questão de ter Deus. Comparação reflexiva. Isso é bom. Por que eu cito isso como uma razão, como a quinta razão de por que ir à igreja? Porque quando a gente lê o Salmo 73, um homem chamado Asaf, que se for o mesmo que Davi separou para o serviço de cântico da igreja, ele era uma espécie de dirigente do coral do santuário, Asaf, e o salmo dele, que é o Salmo 73, ele diz o seguinte, que olhava para a vida dos ímpios e via eles gordos, de bem com a vida, não faltava dinheiro no bolso, nem na conta bancária. No entanto, ele que servia a Deus, dizia: poxa vida, todos os dias eu tenho aflições. Aí ele fala assim: até que eu entrei no santuário e atinei para o fim deles. Ou seja, houve uma reflexão comparativa e ele chegou à conclusão de que valia a pena mesmo servir a Deus, ainda que fosse atribulado. Então, essa é, na verdade, a quinta razão de por que ir à igreja. Sexta razão: a igreja é o lugar onde Deus dá audiência aos homens. Muito parecido com a terceira razão, e me fará um santuário, mas não é a mesma coisa, né? É o lugar onde Deus dá audiência aos homens. Por quê? Porque é ali, ouvindo sua palavra, louvando a Ele, interagindo e conectando-se com Ele, que Ele vai consertando aquilo que nós, durante a semana, em nossas lutas, estragamos, por assim dizer. A gente volta-se para lá e ele então presta uma audiência. Isso está baseado naquela oração de Salomão, quando falou assim, a oração de consagração do templo de Salomão. Falou: Senhor, teus olhos estarão abertos para toda oração que se fizer desse lugar. Ou seja, o Senhor vem até nós, mediante o seu Espírito, né? E aqui ele presta audiência às pessoas que ali vão. Havia um teólogo do século chamado João de Damasco. Ele dizia o seguinte: quando não tenho livros para ler, ou quando meus pensamentos ardem e queimam como espinhos em minha mente, então eu vou à igreja. Ali eu encontro remédio que cura a minha alma. Então, é o local onde Deus dá audiência. Sétimo motivo de por que ir à igreja, sétima razão, é porque quando vamos à igreja, nos tornamos um entre iguais. Ali, naquele ambiente, não existe rico ou pobre. Não existe douto ou indouto, analfabeto. Não existe negro ou branco. Todos somos nivelados pela régua divina, servos de Deus. Ali, não somos o careca, não somos o baixinho, não somos o preto, nem o branco, o amarelo. Ali somos irmãos. Então, esse é um forte motivo, uma forte razão de por que irmos à igreja também. Amigo, leia a Bíblia. A Bíblia é o único livro em que o autor está presente enquanto nós o estudamos.